A entrevistada de hoje é Tamires Vasques, da empresa Metragem, que atua na área de medição individualizada de consumo de água e gás em condomínios. Ela auxilia os condomínios a superar alguns desafios comuns enfrentados na implementação da medição individualizada de água e gás, desde a elaboração até o projeto de instalação e gerenciamento dos medidores. Dentre os diferenciais da Metragem estão a tecnologia e soluções personalizadas para cada condomínio. Seja muito bem-vinda, Tamires. Obrigada, Elizabeth. Eu agradeço a Condoline pela nossa nova entrevista. Sim. Vamos falar um pouquinho dos desafios e benefícios da medição individualizada em condomínios. Existem alguns desafios comuns enfrentados pelos condomínios, principalmente na implantação dessa medição individualizada. Como a Metragem auxilia os condomínios a superar esses desafios? Bom, nós da Metragem estamos há 35 anos no mercado. Trabalhamos desde a época de medição individual via cabo e quando nós instalamos a primeira medição via rádio em São Paulo, que é o condomínio Praça Vila Nova, que já tem 25 anos de instalado. Com isso, a gente aprendeu algumas coisas. Hoje existe a BNT, que são normas prediais para instalação de medição, normas prediais para instalações hidráulicas e gasistas. Então, os nossos técnicos, eles são responsabilizados, eles fazem curso para entender essas normas e trabalhar dentro das normas. Obviamente que tem condomínios que não têm a preparação, né? Tem condomínios que a tubulação não é preparada para receber a medição individualizada, mas muitos hoje são preparados para receber a medição individualizada. Perfeito. Nós falamos dos desafios e os benefícios, né? Existem muitos benefícios ao individualizar esse consumo, né? Tanto de água como de gás, principalmente no condomínio, né? Que tem muitas pessoas ali compartilhando. Me fala um pouquinho sobre esses benefícios. Pontua aí a questão da economia dos recursos, da justiça condominial, da sustentabilidade. Isso, vamos lá. Vou começar com uma pergunta básica. Acho que a gente não tem nem noção, ou tem, né? Algumas pessoas têm, qual foi a última vez que choveu em São Paulo. Então a gente começa por aí, o aquecimento global, essa questão da água vai vir muito à tona daqui a alguns dias, porque a gente está há muito tempo sem chover. Nesse primeiro semestre já são 12% menos chuva do que o ano anterior, que já não foi muito. Então, essa questão do recurso, da sustentabilidade, o que ele traz? A medição individualizada te traz entender o seu consumo, entender o que é um consumo de água e um consumo de gás dentro de um condomínio. Com isso, quando você começa a entender o que é o consumo, você começa a diminuí-lo. Então, você aprende a consumir a água. Com isso, muitos condomínios abaixam a conta d'água em 40%, 30%, depende muito do tamanho do condomínio, óbvio. Então, com essa redução da conta d'água, com redução do gasto d'água, a gente traz benefícios para o condomínio e para os moradores, óbvio. E também para o nosso planeta. Para o meio ambiente, né? E com isso, também vem à tona uma questão, justiça social. Hoje, muitas pessoas não têm mais uma família tão grande, né? Então, muitas pessoas morando sozinhas em São Paulo, que virou uma cidade de negócios. Então, muita gente morando sozinha, mas também dentro daquele condomínio que possa ter uma pessoa morando sozinha, tem aquelas pessoas que têm uma família maior. Então, ajuda essa pessoa que não consome tanto, que não necessariamente é a pessoa sozinha, tá? Então, consumo não se quantifica por quantidade de pessoas, e sim pelo método de uso da água. Sim. Então, existem benefícios ao individualizar a água, né? Por fatores que você comentou. E falando da instalação, quais são as garantias e segurança que a empresa Metragem traz com as suas soluções? Tá, a empresa Metragem, ela é uma empresa que existe um engenheiro, né, civil como diretor e sócio da empresa, e todas as obras têm seguro, todas as obras são mantidas a ART, então são emitidas a ART, né, que é uma norma que o CREA dá para todas
todas as empresas de engenharia civil têm obrigatoriamente que emitir RT para todas as obras. Além disso, os nossos fornecedores possuem a bancada de ensaio do Inmetro. Então, quando a gente compra um equipamento que ele vem importado, ele dentro do estúdio do nosso fornecedor, né, que é feito as normas do Inmetro brasileiro, obviamente, que existem normas lá para fora, ele vem com um tipo de norma e aqui dentro ele é aferido novamente para ser certificado com as normas brasileiras. Todos os hidrômetros e gasômetros possuem um lacre de identificação que todos os clientes podem consultar através do Inmetro, porque ele tem um número de identificação. E também traz a confiabilidade na hora das conexões, porque é muito importante você ter fornecedores de nome, principalmente nessa parte de gás, né? Que é algo bem... tem que ser algo seguro, então também tem essa questão. Todos os nossos técnicos são formados e são CLT, então são técnicos que trabalham na metragem, são funcionários da metragem, não são terceirizados. Então esse também é um diferencial das nossas instalações. Perfeito, muito bom. E você comentou no início que existem diferentes tipos de edifício, né? Alguns já vêm preparados, né, para a implementação da medição individualizada e alguns não. Fala um pouquinho sobre como é o processo da instalação nos que já vem preparado. Qual é o processo para startar essa individualização? Bom, os que são preparados, eles já têm um shaft com uma prumada que diferencia as unidades. Então, com isso, leva-se em torno de 30 minutos para a instalação de um hidrômetro, dependendo também da tubulação do condomínio, que nós temos alguns tipos de tubulação. Hoje em dia, a maioria dos condomínios novos são PVC ou CPVC, então, ou PPR, né, que é para atender água quente, não são mais tubulações de ferro, que já é um grande diferencial, né? Então eles já vêm com o shaft preparado para receber o hidrômetro, então é muito mais fácil e prático para o instalador. Já o gás, os shafts também geralmente já vem pronto dentro do apartamento, então é um shaft que a Comgás já deixa instalado de maneira que é muito fácil também instalar um gasômetro. Então, que gera em torno de meia hora a 20 minutos cada unidade para essa instalação. Quer dizer, vale super a pena e é bem simples, né, de fazer o procedimento. Mas aí tem o processo da instalação em edifícios não preparados. Como que acontece isso? E tem muitos casos, né? Como adequar? Isso. É possível adequar em todos os casos ou não? Tem alguns que não dá. Se o condomínio obtém válvula hidra como descarga, não é possível. Porque, na verdade, é possível, mas tem que fazer uma troca de tubulação total, porque é uma tubulação que vem com uma pressão muito alta, né? Então isso solicita que obtenha um hidrômetro com uma pressão bem maior do que o normal, e isso acaba custeando muito caro para o condomínio, então nem sempre é válido, principalmente em condomínios muito antigos que são tubulações de ferro. Então a gente não indica e não fazemos obras para quando é válvula hidra. Mas tem condomínios que não é válvula hidra, que é caixa acoplada, e tem, a gente chama de prumadas, que são os registros em cada parte do apartamento. Então eu tenho um registro para água da pia, um registro para o banheiro, e aí nós instalamos, né, abaixo desse registro os hidrômetros. Abre-se um vão na alvenaria de 20 centímetros, é possível colocar a caixa do hidrômetro e o hidrômetro instalado sim. É uma obra um pouco mais caro, né? Um pouco mais de tempo se utiliza, mas é possível fazer nesses casos sim. E vale a pena? Vale a pena, porque o consumo depois vai ser entendido melhor ainda, né? Porque você vai realmente saber quanto você consome pelo banho, quanto você consome em lavar uma louça, em lavar uma roupa, então... E daí uma consciência para gerar uma economia, né? E aí a gente fala da sustentabilidade ambiental, porque as pessoas elas têm essa questão de desperdício, não pode, ainda mais no quesito água, né? É um recurso muito importante. Até numa entrevista anterior com um profissional, a Maria Paula, do Chame a Síndica, falou sobre essa questão, né? Realmente é um recurso muito importante, a gente tem que ter essa consciência. E essa consciência é trazida quando a gente sabe realmente quanto a gente está economizando, e aí a gente faz um esforço maior, né? Sim, para economizar.
E no caso da instalação de medidores de gás, funciona da mesma forma? No caso de locais que não tem espaço para colocar o gasômetro, tem uma obrinha aí para fazer essa individualização? Os gasômetros, geralmente, quando é gás encanado, já tem um shaft. Quando não é gás encanado, é somente a com gás que consegue estar fazendo a obra para poder individualizar. Então, para gás, obrigatoriamente tem que ter o shaft para poder fazer a instalação. Certo, muito bom. Nós falamos sobre os benefícios já, né? Então, cada condômino paga apenas pelo que consome, então gera menos estresse, menos reclamações, né? Não penaliza quem economiza, porque muitas vezes as pessoas falam, bom, todo mundo paga, então vamos usar e abusar. Não é bem assim, né? Não. E tem uma questão no caso tanto de gás quanto de água, quando a pessoa tem a ducha, né, aquecimento a gás. Exatamente. Tanto se gasta mais água quanto se gasta mais gás, né? E daí vem as reclamações. Então tem que ter essa consciência de que realmente tem que ter ali um cuidado, né? Então, falando disso, que conselhos você dá para quem deseja economizar água e tem esse sistema em casa? A gente está falando de dias frios, como hoje. E os dias frios, a gente consome 30% a mais de gás quando a gente aumenta a temperatura do aquecedor de 37 para 39. 2 graus faz uma total diferença. Então, o que a gente solicita? Para economizar no gás e na água, sempre deixar 37 graus e ligar somente a torneira de água quente. Você vai ter um banho confortável e você não vai precisar temperar água. Quando eu abro as 2 torneiras e eu fico naquele momento temperando a água, é a água que está escorrendo pelo ralo e é o gás que está circulando pelo seu medidor. Então a gente sempre indica isso. Épocas de frio é normal todo mundo querer um banho mais confortável e aumentar a temperatura do aquecedor. Só que tem esses poréns, então... Tem que lembrar disso para depois não ficar sofrendo com a conta de água e de gás, né? As duas vêm mais altas. E a tubulação fica mais fria, então demora um tempo mais para aquecer essa água. Então tudo isso tem que ter esse entendimento. Claro, a gente entende que nem é todo mundo que... Quem quiser pagar a conta. É isso. Mas tem a questão da consciência social, né? Exatamente. Mas enfim... A água está aí, quando é individualizada, você é responsável pelo seu consumo e melhor, assim, né? Isso. A metragem, ela aplica soluções personalizadas, que a gente estava conversando, né? Para cada condomínio. Isso. Então, como funciona esse estudo detalhado do condomínio para a elaboração do projeto e para atender as necessidades desse condomínio? Bom, quando a gente fala de consumo, que a gente faz uma leitura como Sabesp, como Comgás. Então, é uma leitura menos a outra, que dura 30 dias, geralmente de 28 a 30 dias, né? Só que como eu faço para pagar este consumo? São métodos de cobrança. Então, o que nós fazemos? Analisamos o condomínio. Então, a gente vai sentar numa primeira conversa e entender o que o condomínio necessita. Então, qual será a melhor metodologia a ser aplicada para aquele consumo se transformar em reais? E assim, o condomínio arrecadar exatamente o valor da conta da concessionária, para que não tenha ganho, porque conta de consumo tem que ser pago pelo consumo. Então, é essa análise que a metragem faz. Além disso, os nossos boletins informativos traz esse cálculo para o morador, que o morador tem acesso no nosso web, ou nos apps que são disponibilizados pela App Store ou pelo Play Store. Então, assim, o morador ele tem como identificar o consumo dele, qual foi a metodologia, como foi criada aquela conta para chegar naquele valor que ele está pagando. Além disso, tem um gráfico de consumo de 12 meses, então ele entende quais são os meses que ele mais consome, menos consome, além dos períodos, né, qual foi feita a leitura ou não. Então isso facilita ele também a entender, e a data da próxima leitura, que ele pode acompanhar. Então, eu estou desconfiado que a minha leitura está errada, a metragem colocou lá que vai fazer dia 21. Então eu vou lá no meu hidrômetro dia 21 ou no meu gasômetro dia 21, verificar essa leitura
que a metragem falou que coletaria no dia 21 vai ser a mesma que ela vai enviar no meu boletim. Então, o morador ele tem esse acompanhamento quando as leituras são via rádio, via foto, né, ou via IoT e via, a gente chama de web, online, leitura online. Leitura online e IoT, você tem o seu consumo diário. Então, pelo IoT, você pode ter um aplicativo, escanear o QR Code do seu gasômetro ou hidrômetro e verificar a sua leitura diária. Quanto eu gastei no dia de hoje? Então, o IoT ele traz esse diferencial e as leituras online também traz esse diferencial. Você consegue acompanhar essa leitura diariamente. Em tempo real. Em tempo real. Então, é de grande valia também essas novas tecnologias chegando para trazer esse diferencial, principalmente para condomínios comerciais, que final de semana fica fechado e às vezes tem um consumo alto e a pessoa não consegue entender o porquê, às vezes é uma descarga que disparou e deu vazamento. Sim. Então a gente consegue fazer essa análise diariamente em condomínios comerciais com essas tecnologias. É um gerenciamento, uma gestão bem transparente mesmo, né? Bem transparente. Desse consumo, dessas métricas. Você falou já sobre o software, né, da metragem, que gera relatórios mais abrangentes também para a administradora, para que ela possa gerar as cobranças, né? E com histórico de consumos, identificação de anomalias como vazamentos, tentativa de fraude, excesso de consumo, enfim. E esses são os indicadores monitorados, né? Isso. Os vazamentos. Fala um pouquinho sobre esses indicadores monitorados. A leitura via rádio, ela também traz esses indicadores, só que ela traz mensal e não diariamente. Já a leitura via IoT online traz diariamente. Então, o nosso software ele tem a disponibilidade que passou água consecutivamente 24 horas pelo medidor, ele entende que há um vazamento. Então, ele aponta este vazamento dentro daquele mês. Quando é IoT ou online, a gente consegue identificar esse vazamento exatamente no dia que ele ocorreu e avisar o morador, avisar o condomínio. Então, isso tem trago uma grande proporção assim, de diferencial, porque as pessoas conseguem entender o porquê que aquilo está acontecendo, por que meu consumo está alto. Então, geralmente, finais de semana, a gente consegue fazer cases demonstrando isso ao morador. Então, o software ele traz esse diferencial. Gera um alerta? Gera um alerta. Quando passa 24 horas consecutivas de água pelo medidor, ele gera um alerta, além dos relatórios. Se você tem um consumo 30% maior do volume do mês anterior, ele me alerta de um possível consumo excessivo. Então, o condomínio ele também é alertado sobre isso e verificado se há vazamento ou não na unidade. Então, você não caça, não precisa necessariamente pagar um caça-vazamento mensalmente para descobrir onde é o erro. É legal, porque esses alertas, eles notificam o condômino que pode correr rapidamente e corrigir o problema. Exato. Porque senão ele pode se tornar um problema muito maior, né? Exato. Especialmente em escritórios, né? Exato. Pode estar ausente aí por um período, se tem uma notificação ali, você consegue evitar que danos muito grandes sejam gerados. Sim. A gente tem que entender que o consumo em condomínios é diferente de um consumo em residência, porque a pressão da água, né, devido à bomba dos reservatórios, trazer essa pressão para distribuir água por todas as unidades, ela é grande. Então, às vezes, 1 metro cúbico em uma casa é 2, 3 dias de uso. Em um condomínio pode gerar 1 dia de uso. Por causa da pressão. Então, existem vazamentos de caixa acoplada que chegou a 70, 100 metros cúbicos de água. Então, acontece muito. Aqui fala sobre medidores travados, tentativas de fraude e medidores invertidos. Você pode esclarecer um pouquinho sobre isso? Sim, vamos lá. Todos os medidores existe um rádio que ele é acoplado, né? Ele não é um rádio interino, ele não completa o medidor, o hidrômetro ou o gasômetro, ele é conectado. Então, quando a pessoa tenta retirar este rádio, ele me dá um alarme de fraude, que ele foi tentado, que foram retirados ele foi retirado da onde ele estava acoplado, então ele não emite mais leitura. Então, o condômino ele acaba não pagando o consumo porque o rádio está desacoplado. Medidores travados,
Acontece muito em condomínios em que a tubulação é antiga e passa muito resíduo. Então acontece do medidor travar. Então ele também me dá o alerta de que ele está sem funcionamento e os roletes dele não funcionam. Medidores invertidos é quando o instalador instala invertido ou já aconteceu de morador tentar voltar a leitura e virar o medidor do lado ao contrário da seta de fluxo. Gerar para diminuir o consumo dele de dentro não funciona, né? A metragem cuida disso. Exatamente. Tá de olho, né? Nessas Acontecem uns casos. Já aconteceu de canudinho dentro de medidor para travar o medidor. Então são N situações que podem ocorrer e o nosso software ele tem esse alerta. Perfeito, muito bom. Falando sobre os requisitos de segurança e confiabilidade, estão mais do que atestados aí, né, que tem uma gestão eficiente, transparente, mas também inteligente, né, do que tudo que acontece com os hidrômetros. Então a segurança é total. Não, se você tiver um consumo maior, porque realmente houve um consumo maior ou está tendo algum problema de vazamento, enfim, né? Então isso é interessante. Os equipamentos, você, além de ser instalados de forma segura por uma equipe especializada, ela também tem uma qualidade e durabilidade, né? De quantos anos? A norma do Inmetro, antigamente era 5 anos para hidrômetro e 10 para gasômetro. Só que hoje a coisa está evoluindo, né? Então hoje os hidrômetros eles já possuem, através do Inmetro, uma durabilidade de 7 a 10 anos e os gasômetros se mantêm a 10. Os dispositivos de rádio têm a bateria de durabilidade de até 14 anos, os dispositivos IoT de até 7 a 10 anos também de utilização. Um investimento que tem aí, que perdura, vale super a pena, né? Eu tenho hidrômetros instalados há 20 anos e agora que começou a parar os dispositivos de rádio e ele parou de transmitir o sinal e parou os roletes, porque deu o seu limite, assim. Mas nós estamos falando de 20 anos, né? Então é muito tempo. Bom, eu acho que a gente deu uma elucidada nesse quesito, né? Nessa questão sobre a importância da individualização de água e gás. Eu acho que é um investimento muito bom, só que tem que ver, antes de fazer o projeto, tem que ver se aquele condomínio realmente tem condições de receber essa medição individualizada. Isso. Senão você vai acabar fazendo, e aconteceu já em alguns condomínios, de se fazer o investimento dos medidores e tudo, e no final a Sabesp não aprovou. Então tem que estar buscando empresas com uma metragem, né? Então, na descrição desse vídeo a gente vai estar colocando alguns dados de contato da Tamires, da empresa metragem, inclusive da nossa página dentro do portal, né? E alguns artigos falando sobre esse assunto para elucidar mais essa questão, e vocês podem acompanhar ali e buscar contato direto com a Tamires. Eu quero te agradecer, Tamires, por essas informações. Com certeza em algum momento a gente vai voltar aí com algumas dúvidas, respondendo algumas dúvidas de algumas pessoas que queiram aí nos perguntar, inclusive no próprio descrição do vídeo, no vídeo dá para fazer algumas perguntas, a gente repassa para a Tamires para que ela possa responder também ali no canal do Condoline. E gostaria de que você fizesse suas considerações finais e chamasse aí para que as pessoas, os síndicos, os moradores falassem mais sobre esse assunto, né, e buscassem, se não há a individualização de água ou a gestão dessa leitura, né, que entre em contato com você. Bom, eu agradeço a Condoline pela parceria. A metragem esse ano faz 35 anos de empresa de medição individualizada, né? Nós temos técnicos especializados. O nosso intuito além de alcançar mais pessoas para entender a importância da medição individualizada em condomínios, entender que nós necessitamos nesse momento mais falar sobre o uso da água. Então a gente está num ano em qual a gente pode ocorrer a privatização da Sabesp, a gente está com grandes problemas nesse circuito de aumento de valores da Petrobras, de gás, de água, então é um assunto que tem que ser permanente e tem que ser entendido por aqueles que consomem
que são os condôminos, né? E aqueles que fazem a gestão, que são as administradoras, os síndicos. Então a gente está também nos colocando à disposição para que vocês aprendam mais sobre o assunto, estejam mais abertos sobre este assunto. Então eu me coloco à disposição. O nosso site possui grandes informações, então quem quiser acessar é www.metragem.com.br. Tá? Nós temos contatos lá via WhatsApp, via e-mail, nós respondemos prontamente. Estamos também no portal Condonline, que vocês podem acessar, mandar dúvidas, questões, nós estamos disponíveis a estar levando este conhecimento a vocês que necessitam tanto disso. Ok, obrigada, Tamires. Eu que agradeço.